pensei em mostrar para vocês, dar um plano geral assim do que é esse universo, assim, apresentar para vocês algumas possibilidades e caminhos que vão desde a formação da construção da ideia, a chegar na parte da prototipagem, a chegar na parte até chegar no resultado final mesmo, que é o trabalho final. Então eu achei interessante dar esse horizonte aí para depois, de acordo com o que vocês mirarem e verem assim, isso aqui é interessante, acho que por aqui é mais a minha, aí vocês têm esse suporte aí, enfim, essa introdução para poder seguir o caminho que mais interessa. Aí, quando fala de eletrônica sonora, ou quando fala de eletrônica em si, quando você vai começar a trabalhar com eletrônica, talvez o jeito mais interessante de se começar seja com o que chamam de engenharia reversa, que é aquilo que a gente fazia quando a gente era moleque, criança, que a gente abria o brinquedo para ver como é que ele funciona, ver ali como é que o motorzinho gira quando liga na pilha, ver ali como é que o LED acende, aquela coisinha da gente desparafusar o brinquedo e olhar por dentro como ele funciona, fazer esse caminho reverso da montagem dele, do funcionamento dele, é um dos caminhos mais interessantes em você começar a mexer e se interessar por eletrônica. Que aí você vai entendendo como cada componente funciona naquele conjunto, né? Então, muita gente começou a produzir arte sonora fazendo engenharia reversa. E na década de 60 é que foi o momento em que isso ganhou mais força, porque tinham vários dispositivos, começou a surgir sucatas, né? E a sucata é o lugar assim, onde o artista sonoro, o artista de eletrônica pode se aventurar, assim, porque aí ele não precisa gastar uma grana comprando equipamentos caros, ele juntando ali algumas sucatas ou outras que façam sentido, que juntas elas montem alguma coisa que funcione, ele consegue baratear os custos do resultado final, assim. Então a sucata, ela é um lugar assim de se explorar na arte eletrônica. Às vezes um teclado de computador velho que tem uma coisa ou outra, assim, um componente ou outro ali, um LED. Então tudo é aproveitável assim nesses componentes que hoje a gente acha que considera que é lixo, e cada vez a gente está produzindo mais lixo desse tipo, e que na verdade pode ser material de uso nesse aspecto. Está encostado lá há mais de 10, 15 anos, você já cresceu, já não usa mais aquele tecladinho de brinquedo, ou aquele brinquedinho chinês que solta um som e etc. E aí você criar uma personalização naquele instrumento, naquele circuito. Então você faz aquela mesma coisa de engenharia reversa. Abre o brinquedo, aí vai estar lá, todo o circuito exposto do brinquedo. Porque depois que abre aquela carcaça plástica, né, tem ali todo aquele circuito maluco lá que esses engenheiros fazem, que nem eu tenho a mínima noção de como é que eles fazem aquilo. Tenho ideia, mas construir uma placa com aquela complexidade é coisa de engenharia de hardware. Então, você vê, tem aquela placa ali exposta, cheia de componentes, tem uma placa desse tipo aqui, por exemplo, cheia de capacitores, que são esses componentes aqui, resistores, alguns circuitos integrados. E aí, quando a pessoa acaba de abrir aquele instrumento e vê essa placa, essa placa ela funciona numa lógica. E o teclado ele só toca daquele jeito porque ela é montada dentro dessa lógica. Agora, se você então personalizar no circuito Bene é você provocar o erro, é você subverter essa lógica, é você fazer com que aqui tem uma trilha, né? A energia passa desse capacitor para esse, talvez para esse depois, talvez para esse depois. Se você subverter essa lógica e fazer com um simples fio,
fazer com que, em vez da corrente passe por aqui, e na verdade ela passe daqui para cá, e ela começa a circular no circuito de um jeito diferente, você pode encontrar uma maneira dessa lógica funcionar de um jeito diferente. Então aquele tom que no final do piano, quando ele funciona normalmente, ele toca um tim, aí ele pode tocar um tim. E isso a grande façanha do circuito de Bending. É você, a partir daquele instrumentinho, a partir daquela coisa que está criada para funcionar de um jeito, muita gente faz circuito de Bending, abre a placa e começa a passar o dedo assim na placa. E aí vai escutando onde o som muda. Porque a gente também passa corrente elétrica, né? A gente faz uma ponte aqui com o dedo, a corrente passa aqui e vai para cá. Então, quando a pessoa faz assim, ó, no circuito, ela vai passando o dedo aqui no circuito, aí de repente dá um tilt. Aí, ó, é aqui que acontece o bending, o erro do circuito. E ali naquele circuito ele resolve, eu vou aplicar aqui um botão, que aí toda vez que eu quiser... Por isso que eu ia te perguntar, se existia uma maneira de saber cada componente, o que eles fazem, ou se era justamente por experimentação mesmo? Por experimentação. Muita gente queima, inclusive, por isso que tem que ser sucata, tem que ser uma coisinha assim que você está disposto a perder se for o caso. Porque nessa de ficar procurando assim, muitas vezes você pode queimar um circuito. Mas normalmente, como eles são circuitos que funcionam a pilha de baixa voltagem, e o recomendado é justamente você usar esse tipo de circuito de baixa voltagem, principalmente se você for usar o dedo, mas tem como você usar fios e coisas que, enfim, não vão machucar, etc. Se você não tomar um choque, normalmente eles não estragam, assim, não dá um curto, né, para poder tocar ela no som. O capacitor, ele é esse sinalzinho aqui. Então, toda vez que você vê no circuito, no mapa do circuito, esse sinalzinho, significa que um capacitor vai entrar ali. E aí, você vai seguindo essa linha. Um capacitor entra aqui, e ele vem ligado a um resistor, e daqui ele vem ligado a um circuito integrado, e aí vai fazendo esse caminho entre os componentes do circuito. Parece uma trama muito complexa, mas isso aqui se transporta para isso aqui, ó. Isso aqui é uma protoboard. Eu tenho até uma aí na mesa. Que é essa plaquinha para prototipagem de circuito. Aqui é onde você faz um circuito eletrônico antes dele ir para a placa principal. Antes de você soldar ele e fazer ele definitivamente, que é numa placa como essa aqui. Esse circuito foi o que fiz, soldei ele aqui atrás, dá para ver as soldas dele aqui. E antes dele vir para cá, ele foi feito aqui. E ele foi feito aqui orientado por essa lógica aqui. Então eu via, eu encaixava aqui um desses componentes e via esse componente, ele passa para outro, que é o resistor, que passa para outro, que passa para outro. E no final a placa ela fica desse jeito aqui. Então tem aqui, ó, aqui tem uma coisinha de pilha, aqui tem o alto-falante, e aqui o alto-falante, ó, ele está ligado aqui no capacitor, aí tá vendo a linha? Aí o capacitor está ligado aqui no circuito integrado, o circuito integrado ele está ligado aqui nesse outro resistorzinho aqui, e por aí vai. E aí você vai fazendo essas ligações orientado por isso. Só que isso era uma maneira que se fazia há uns 10 anos atrás. Então, às vezes, você não precisa nem comprar os componentes, você pode testar no computador antes mesmo de você comprar as coisas, que muitas vezes eu já cansei de comprar componente. Eu vou montar um pedal de delay maravilhoso para poder colocar nos meus equipamentos e tal. E comprei uma porção de dispositivo, uma porção de componentes, fui testando e no final não funcionava, porque tu vai saber quem colocou aquele mapa na internet, vai saber se aquele... Porque são, sei lá, dezenas de componentes, vai saber que aquele componentezinho ali era o certo, você chega na loja eletrônica também, às vezes te passam um componentezinho errado. E aqui essa placa te dá a possibilidade de você fazer esse teste, fazer toda a prototipagem. Aqui tem os componentezinhos, ó.
E aí você vai colocando, anexando eles, puxa eles e bota aqui. E vai montando seu circuito antes mesmo de você fazer esse investimento nesses materiais. Chama freezing. O bacana do freezing também é que ele pode ir para um campo super profissional. Que no final que você faz isso, você pode botar ele para poder exportar uma placa assim, que já é uma placa industrial. Que se você criar um circuito assim que você acha que vai vender centenas, você cria essa placa aqui de maneira industrial e ela pode, a partir dela, assim, replicar para centenas e centenas de placas. Mas de tudo isso, para a gente que é iniciante, para vocês que são iniciantes, o grande lance que o Fritzen fez foi isso aqui, ó. Porque ele possibilitou a visualização facilitada de um circuito. Então, hoje em dia, você já não tem mais... não sei se vocês estão familiarizados com ela, mas essa plaquinha aqui é um Arduino. Tem várias delas aí na mesa e ela é como se fosse uma mini placa-mãe de computador. E eu acho que ela se popularizou uns 12 anos atrás e a partir disso começou a surgir vários labs de garagem, que eles chamam, né? Que o pessoal começou a fazer os seus próprios circuitos, suas próprias coisas em casa, assim, sua própria automação residencial, tudo que precisava em casa, porque ele é uma plaquinha super barata. Hoje em dia você encontra ela por R$70 e aí a partir dela você pode criar os seus projetos que recebem uma informação externa e geram e produzem uma resposta. Então o que ela faz? Ela recebe dados a partir de sensores. Então essa plaquinha é como se fosse a placa-mãe, ela precisa de periféricos, é como se fosse um computador, ele vai precisar do mouse. O mouse é um periférico do computador. Aí quando você orienta o mouse para um determinado ponto da tela e dá o play em uma música, ele toca a música na caixinha de som, que é um outro periférico. Dá o play numa música. Aí o computador já diz, toque essa música nessa caixinha de som que está no computador. E aí você escuta o som. Essa plaquinha faz exatamente isso. Só que você tem uma infinidade de periféricos, de sensores e uma infinidade de possibilidades de resposta, que é o que eu vou mostrar aqui agora. Que são os sensores. Aqui tem uma gama enorme de sensores. Tem sensor de distância, que é esse ultrassom que a gente tem na mesa aí. Tem sensor de presença, que é muito usado para apagar e acender essas luzes. Tem sensor de umidade, tem sensor de luz. Tem uma gama enorme de sensores aqui, infravermelho, que serve para você coletar algum dado do ambiente. Então, e gerar alguma resposta posteriormente. Então, se você tem uma intenção, eu gostaria de fazer um trabalho que, à medida que a umidade do ar fosse baixando, tocasse som de sinos. Então, você usa esse sensor aqui, que é um sensor de umidade, pluga ele no Arduino e ele vai receber as respostas da umidade relativa do ar. E aí, no Arduino, através de programação, que não é muito complexo também, você consegue encontrar programações já quase prontas, assim, de determinada... por exemplo, eu quero uma programação de leitura de umidade do ar. Já tiveram programadores que já fizeram isso. E aí basta você colocar no programa e dar o play. Então ele vai fazer essa leitura, e com essa leitura, posteriormente você coloca, se a umidade do ar baixar, toque esse sample de sino que eu tenho aqui. Dá o play nesse MP3 de sino que eu tenho aqui. Então, várias dessas instalações interativas, que a gente vê sonoras, em vários lugares, eles usam muito essa plaquinha Arduino, usam muito para receber sinais e enviar respostas. Então aqui a gente tem o Puridata e o Max. São duas plataformas que chamam de programação Dataflow, que ela funciona muito próximo do como é a eletrônica. Cada componente de um circuito eletrônico, ele funciona de um jeito para poder toda a lógica do circuito funcionar. Então o que acontece? Existem várias caixinhas, né? Então uma caixinha é responsável para receber o sinal do Arduino. Aí ela recebe o sinal do Arduino e passa para outra caixinha. A outra caixinha é responsável para pegar esse sinal do Arduino e transformar ele em som.
aí ela passa para outra caixinha. Aí outra caixinha é responsável de dar o play no som. Aí ela passa para outra caixinha. E cada caixinha dessa, ela tem como se fosse, ela já é uma caixinha pré-programada, ela já é uma caixinha que serve. Essa aqui, por exemplo, é uma caixinha de tocar som. E ela, assim, parece uma caixinha de tocar som porque ela tem até um alto-falante desenhado nela. Então ele é uma plataforma relativamente simplificada. Essa aqui é uma caixinha de player, ó. E ela parece uma caixinha de player mesmo. Essa aqui, ó, serial port, é onde ela recebe o sinal. E é uma caixinha para isso, para receber o sinal. Então, ele é uma plataforma que, com o tempo, ela é uma plataforma mais intuitiva do que vários outros programas. Assim. Parece, ela gera um susto no início, mas ela é relativamente simples assim, de mexer. Mas existem outras formas também de você produzir respostas sonoras. Às vezes você não precisa nem desse tipo de programação e quando eu for demonstrar ali, tem um dispositivo que ele nem usa esse tipo de programação, ele vai direto no Arduino. Mas isso é para outras etapas, assim, para quem se interessar. Agora eu vou para um campo que é para a gente poder entender como a gente produzir, colocar uma ideia, materializar uma ideia a partir de conceitos, assim, né? Então eu vou dar alguns conceitos que levaram o que a gente chama hoje de arte sonora, para a gente poder pensar também na hora que a gente for pensar no projeto, a gente ter essa gama de ideias em mente, porque na verdade elas abrem um horizonte para a gente poder explorar o que eles chamam de arte sonora. E talvez esse tenha sido um dos pais da arte sonora, que é o Luigi Russolo, que ele criava essas máquinas aqui, ó, que a grande pira dele é que no início da modernidade, com aquele barulho de máquinas, carros e aquele princípio de aumento de ruído assim, nas ruas, ele percebeu que ele era compositor clássico, maestro também, ele percebeu que o ruído era mais presente na nossa vida que a música. E ele começou a pensar nisso, em como realmente orquestrar esse tipo de coisa, como recriar esse tipo de ruído. E como a composição poderia acontecer a partir desses ruídos. E aí ele ficou pensando que poderia criar máquinas ao invés de instrumentos. E máquinas que gerassem ruídos. E orquestras de máquinas que criassem esse ambiente de ruídos e simulassem esse ambiente confuso, urbano que a gente vive. Então, às vezes, muitas dessas instalações sonoras que a gente vê ali, várias sonoridades localizadas ali simulando o ambiente, partem muito dessa ideia de construir objetos que vão simular esse lugar. Eles fazem um trabalho desse, de arte sonora. Eles colocaram vários jarrinhos, ó, de água, colocaram em cima um sistema de gotejamento. Então, as gotas vão caindo desse jarrinho e elas são amplificadas por esse disquinho aqui, ó. É basicamente esse objeto que eles usaram para amplificar o som, que ele é um microfone de contato. À medida que alguma coisa bate nele, ele vai captar esse ruído e vai emitir para um alto-falante, etc. E aí eles amplificaram. Através disso eles criam esse ambiente sonoro que é como se fosse de uma chuva. E a pessoa entra naquele espaço e vai escutando esses gotejamentos acontecendo. Vídeo também é um programa, faz parte da filmagem também faz parte do
projeto, desse projeto ou não? Eu acho que a filmagem é como se fosse uma catalogação desse projeto, mas fica bonito também, né? Fica visualmente assim, interessante o jeito como foi registrado, assim. Fica bem legal. Mas eu acho que ele foi montado num museu. A próxima figura importante assim, desse universo da arte sonora é o Walter Smetak. Ele foi professor na Federal da Bahia, professor do Tom Zé, o Caetano e o Gil viviam na oficina dele. Ele foi super importante assim, na Tropicália, no sentido da experimentação sonora. E a grande ideia dele era que transformar instrumentos, por isso que ele deu esse nome de plásticas sonoras, que ele queria juntar a ideia das artes plásticas com a ideia da música. E aí ele exercitava muito esse fazer de esculturas que ele chamava de esculturas sonoras, que era fazer objetos que na verdade pareciam instrumentos, mas a intenção deles mesmo, dele é que ele construísse esculturas que produzissem sons. Nesse caso aqui do Pindorama, ele é uma escultura sonora enorme que é tocada por, sei lá quantas pessoas tem aí, 10, 15 pessoas, e aí produz um som coletivo. Mas a grande ideia dele era justamente produzir esculturas sonoras. Walter Smetak. Aí aqui tem um outro videozinho que é de um russo. Isso eu vou deixar passar ele inteiro, porque ele explica muito bem a parte do conceito até chegar no resultado do projeto. This sound installation operates on unique batteries that generate electricity using my blood. The electric current produced by the batteries powers a small electronic algorithmic module. This module creates a tune that plays via a small speaker. The blood used in the installation was stored up gradually over 18 months. Ele usou o próprio sangue dele para poder criar essas respostas The sonoras. conservation included a number of manipulations to preserve the blood's chemical composition, color, homogeneity, and sterility to avoid bacterial contamination. The total amount of blood conserved was around 4.5 liters. It was then diluted to yield 7 liters, the amount required for the installation. The blood was diluted with distilled water and preservatives such as sodium citrate, antibiotics, antifungal agents, and glucose. The last portion of blood was drawn from my arm during the performance presentation, shortly before the launch of the installation. The operation concept of the installation is to use liquid electrolyte and metals with different oxidation rates as power sources. Such metals as copper and aluminum were used, and the blood contained enough minerals to serve as an electrolyte. This approach restages experiments to create a direct current battery, for example, the experiments of Luigi Galvani, who serendipitously discovered animal electricity, and Alessandro Volta's famous voltaic pile, which became the prototype of all modern electric batteries. In many respects, the visual design was inspired by 19th century engravings of experiments with electricity and batteries. The installation consists of 5 batteries, each of which has 11 storage tanks containing electrodes. Each battery generates about 0.6 of a volt. A series of 5 batteries generates a total of 3 volts. A sound unit is connected to the main battery. It consists of voltage converters, buffer capacitors, an Axelodi sound module, a small booster with speakers, and a display that shows the voltage after the conversion. This voltage, 6.5 to 7 volts, is the main operating voltage of the sound system. 2 mutually reinforcing concepts form the central premise of the project. The first one is my desire to create a technobiological hybrid device after several years of fruitful but exhausting work. This device would be something that is in all but name me, that uses my vitality to create electronic sounds. Moreover, I become the observer looking at my own performance by a device that exists as a result of my efforts and is located outside my body. Thus, although for only a short period of time, I can achieve my own creative existence.
Então, ele usava basicamente ali o sangue dele para poder gerar microeletricidades que ele recebia num sistema que codificava essas microeletricidades numa sinfonia sonora super sutil que representava aí essa vitalidade dele. Que a ideia dele, na década de 50 mais ou menos, que é o Murray Schafer, a ideia dele era fazer um colecionismo sonoro, gravar sons da natureza, para depois ele perceber as alterações daquele ambiente através da gravação de sons daquele outro momento, né, do futuro. Então ele gravava, fazia toda uma catalogação de sons daquele ambiente, e aí, olha, o som dessa época ele é assim. O som do futuro desse mesmo lugar, ele está assim. Então, esse ambiente, ele teve uma modificação, então o olhar dele, a escuta dele, era sobre as modificações do ambiente a partir dessa perspectiva, da mudança do som. Então, muita gente vê o crescimento dos prédios, muita gente vê a urbanização, o corte de árvore, enfim, sumiram os passarinhos, etc. Ele queria perceber essa mudança do ambiente através da modificação do som, catalogando os sons de um determinado período e depois catalogando os sons de outro determinado período, comparando eles e chegando num resultado que seria essa modificação. E aí depois, um outro cara, que é o Pierre Schaeffer, ele resolveu fazer essa mesma técnica de colecionismo sonoro, gravar sons e organizar eles, fazer uma composição a partir desses sons, assim, desse colecionismo sonoro que é feito de vários ambientes. Isso no início da década de 50 também. Então mal tinha aqueles gravadores magnéticos de fita. Hoje a gente vê sample por toda parte, né? Músicas inteiras feitas de sample. Mas naquela época, assim, era uma coisa inimaginável. E também ele pensava muito nisso, na paisagem sonora, em como recriar um ambiente que é percebido pela gente através dessas microescutas de lugares. Assim. Tem noção de como funcionavam os motores? O que funcionava? Provavelmente era um microprocessador, uma placa como essa, que dizia aciona tal motor em tal momento, aciona tal motor em tal momento, e aí eles iam ritmar dessa maneira. Agora que a gente saiu dessa parte conceitual básica, eu vou ouvir aqui, que aqui eu coloquei algumas traquitanas, que são resto de alguns trabalhos sonoros que eu já fiz, e aí eu vou mostrando eles aqui, falando um pouco deles, e aos pouquinhos a gente vai para a mesa aqui, tenta acessar eles também, para a gente entender mais ou menos, entender de mais perto como esse tipo de coisa funciona. Esse trabalho foi uma instalação que chama Symbinoise, que eu fiz com um coletivo Biônicos, que inclusive o Igor Abreu aqui faz parte desse coletivo. E a ideia era montar uma barraca de feira em que você, à medida que você tivesse contato com as frutas, você tivesse respostas sonoras. E o conceito era meio que a gente percebesse que existe uma conexão entre os elementos orgânicos, né? Entre natureza, ser humano, e na verdade essa diferença nem existe, né? Os elementos orgânicos eles se conectam de alguma forma. E aí a gente colocava um circuito que chamava Crácados, é um circuito da década de 50 feito por um suíço, que ele pega essa diferencial elétrico que acontece quando você toca na fruta e transforma isso num ruído, que ele faz a passagem da corrente fluida. Então, o que o nosso corpo funciona e a fruta funciona
é como essa variação meio torta desse resistor que não existe. Então aí, à medida que você toca, você entra no circuito, nessa mão aqui. Agora toca com a outra naquele limão que está sobrando ali. Então a corrente está saindo daqui, está passando por você, está voltando no limão e está fechando o circuito ali e está tocando som. Esse é um circuitinho super simples, ó, pequenininho, super simples de montar. O som é produzido como? Ele é produzido, ele tem essa plaquinha aqui. Deixa eu tirar aqui, só para não dar um curto enquanto estiver pegando. Ele tem essa plaquinha aqui, que é um circuito integrado, que é um circuito de amplificação. Ele é usado em qualquer amplificadorzinho de som. Uma caixinha dessa deve ter um circuito tipo esse, assim. Só que a diferença é que esse amplificador, ele solta um sinal, como se fosse um 440 Hz, que é um sinal normal de som, assim, quando ele acaba de ser ligado. Aí, ele tem dois capacitores que eles ficam segurando corrente. E falta um resistor nele. Quando a gente entra no circuito e entra no sistema, esses capacitores, eles pegam corrente e despejam a corrente para poder compensar essa resistência grande que o nosso corpo tem. Porque o resistor é pequenininho. O nosso corpo, quando a energia vai passar nele, é uma resistência enorme. Então, à medida que ele vai bombeando esses dois capacitores, vão bombeando a energia, ele distorce esse sonzinho que era para ser um tu, ele vira um tu. Aí faz esse ruído meio esquisito. Mas aí, ó, é um circuitinho simplesinho, ele leva um circuito integrado, 2 capacitores e um resistor para funcionar, assim. Mais nada, assim. Montado com R$5 e Mas aí uma plaquinha. você coletou outras placas ou você comprou? Como você fez essa placa? Nesse aqui eu comprei numa loja. Esses capacitores você consegue coletar de outra placa. Mas o ideal, para você montar pela primeira vez, é bom você comprar um que aí você vai ter ele inteirinho. Quando você tira de uma placa, normalmente uma perninha já está difícil de soldar, entendeu? Porque ele vem com umas perninhas assim, né? Para você aplicar e soldar. Aí a perninha já foi soldada uma vez, mas depois que você pega experiência na soldagem e que você consegue tanto tirar ele da placa antiga de um jeito e colocar na placa nova do outro com muita expertise assim, aí fica tranquilo assim, você reutilizar esses circuitinhos, essas placas. Você usa outra coisa para juntar os dois nodos. Sim, também. Porque a energia, no caso, ela sofre resistência com quantidade de sal, quantidade de gordura. Tem várias formas assim que a corrente passa, melhor ou pior, né? Então, dependendo dessa... gordinho vai ser diferente de uma vez. Vai ser diferente também. Então tem esse que foi usado nesse Symbinoise. A gente montou em vários lugares, no Sesc, no Circo Voador, essa barraca na Feira da Glória. Tem que fazer mais, com vários circuitinhos desses nas frutas. A galera chegava, era uma loucura. A galera comia a fruta, tocava o negócio, comia a fruta, era bem bacana. E aí eles cortaram a árvore assim ainda, ó, num topo, deixaram só o topo da árvore assim, que era só realmente para passar a máquina. Aí deixou isso um absurdo, aí eu com um camarada de Pelotas, a gente ficou batendo cabeça, como é que a gente pode fazer uma crítica desse acontecimento? Aí a gente pensou nesse que seria um dispositivo crítico de intervenção sonora e interativo ainda. Aí que é essa casinha que está ali. Ali ela está com a tomada, mas ela funcionava com bateria. Então ela ficava fixa ali na árvore, nessa árvore cortada. A gente prendeu justamente numa árvore dessas cortadas. Aí, à medida que a pessoa passava, ela tem um sensor de presença nela, que é um daqueles sensores que eu mostrei lá em cima. E aí, à medida ela ficava tocando som de passarinho. E à medida que a pessoa passava e chegava na frente, o transeunte mesmo chegava e passava na frente, ela passava um som de serra elétrica. Que era justamente para a pessoa pensar assim que a presença nessa situação ali, a presença humana criou a ausência daquela árvore ali, né? E aí a gente deixou esse dispositivo ali algumas semanas
E foi uma onda, o pessoal passado. Eu vou tentar ligar ele aqui. Ele vai ficando passarinho. Vou botar ele pra cá. Essas opções de passarinho. Se eu passo aqui, ó. Vou botar ele pra cá. O sensor, por favor. Até chegar um momento em que alguém passa na frente, faz um movimento, a sensibilidade dele não está tão boa como antigamente. Ele já está guardado há muito tempo, a sensibilidade dele não está tão boa. Foi um mistério naquela época. Eu acho que até hoje deve estar. Porque ele tem a sua. Ele é um Arduino aqui dentro. Aqui é esse sensor de presença. E aqui ele tem uma shield, que é como se fosse um outro periférico que você coloca no Arduino. Porque o Arduino ele não consegue tocar o MP3 nem processar um MP3. Então é como se você precisasse acoplar um MP3 player nele para ele poder conseguir tocar o MP3. Então aqui ele tem o MP3 anexado nele com um cartãozinho de memória com esses dois áudios. E aí ele tem sensor de presença. Esse sensor de presença ele fala, tem gente, toca o áudio tal. Não tem gente, toca o áudio tal. E aí essa sensibilidade ela é regulada aqui por umas, como se fossem uns potenciômetros pequenininhos assim. Mas ela tem um limite de regulagem. Aí para a rua era complicado, porque a gente desejava que a distância fosse bem próxima, quando a pessoa se aproximasse bem assim da casinha mesmo, que ela percebesse essa alteração. E esses dispositivos normalmente eles são criados para poder ficar lá no teto, para quando a pessoa entra no banheiro, a coisa acender a luz. Ela a distância mínima dela já é muito longe. Ou no dispositivo, aí na programação não tinha jeito. Aí eu descobri um hackeamento gambiarra, que era você colocar uns plásticos aqui assim, ó, dentro do sensor, tá vendo? Que aí servia tipo de anteparo da leitura do próprio sensor. E aí ele fazia essa distância reduzida. Então muitas vezes no projeto, para você chegar naquele lugar exato ali que você está tentando chegar, às vezes você precisa de fazer um hackeamentozinho, fazer uma gambiarra, fazer alguma coisa para ele funcionar do jeito desejado, né? Esse foi um projeto também que também lidava com a situação de calamidade, de obras amplificada dentro daquele acaso. Porque as pedras, cada vez elas iam batendo na placa, elas batiam de um jeito, né? E aí tinha esse som assim que era que a gente chamou de abalo sísmico, mas que tinha a ver com essa crítica e esse barulho ensurdecedor da obra, que às vezes eu ia madrugada dentro, eu não estava nem aí. E aí a gente colocava pedaços de concreto, pedaços de vidro, o som ficava até interessante. Você tinha que acionar primeiro o sintetizador. Isso, primeiro sintetizador, aí começava a perfil a placa. Então não é um automatismo. Assim. Não. Esse início é comandado. O início é comandado. Aí depois que você colocou ali, teve dois momentos. Teve um momento de esse objeto enquanto performance, que eu montei esse objeto junto com a Bela, uma artista sonora de São Paulo. Então teve um momento que a gente ficou tocando esse oscilador, aumentando e diminuindo essa oscilação, e fizemos uma performance ali de quase uns 30 minutos, e aí modificando e tal. E também ele funcionou enquanto instalação, que a gente simplesmente botou todas as pedras lá em cima, derramou todas as pedras, aí é uma coisa quando ela funciona com a instalação. Colocamos todas as pedras e vídeos lá em cima e deixamos lá. Acionamos uma coisa, ligamos ela e deixamos tocando, oscilando. E aí a instalação funcionou até não ter mais nenhuma pedra aqui em cima, que aí as pedras vão trepidando, vão saindo, vão escorrendo para fora da placa, né? Então a gente colocou um amontoado de pedras lá em cima, deixou trepidando, ligou a coisa
e a instalação está funcionando. Esse chamou Propinoduto, que foi também de crítica política, que a gente foi coletando áudio da impressão política e social desse entorno, desse bairro aí, que era o Estácio. E aí foi coletando um gravador e a gente coletou alguns sons de água também, corrente, vários sons de água. E aí a gente colocou não foi com uma placa dessa, mas foi com uma parecida com essa, a gente distribuiu para 8 canais diferentes. Então dentro de cada manilha dessa de concreto, tinha um alto-falante tocando um som diferente. E aí às vezes eles tocavam voz das pessoas, que eles falavam do contexto político, às vezes soltava um som de água, de corrente, e aí ficava essa sinfonia nessas manilhas de concreto assim que iam mudando, a gente ia controlando isso, onde entrava voz, onde entrava água, onde entrava determinada situação. Esse trabalho que eu coloquei na Casa Rio, ele faz parte do projeto que eu estou desenvolvendo no mestrado, e ele chama Ritos de Encontro com o Mar. Eu passei um tempo com pescadores, fazendo um trabalho de campo com pescadores da Baía de Guanabara, na Ilha do Fundão, e aí eu meio que coletava também impressões deles sobre a situação da Baía de Guanabara mesmo, sobre a qualidade da água, sobre a vida deles, de ribeirinhos. Coletei também barulhos de água, barulhos de pássaro, e aí montei um arquivo sonoro, que aí foi quando eu usei, aí eu já estava usando essa placa aí, que ela distribuía também isso para diversos canais de áudio. Esses objetos sonoros aqui, esses alto-falantes, eles foram montados dentro de lixos coletados da própria Baía de Guanabara. Eu fui lá, coletei uma porção de lixo, e aí montei um alto-falante neles, coloquei em cima de uma rede lá que eles me deram. E aí cada caixinha dessa tocava, às vezes o barulho de mar percorria, saía dessa caixinha, ia para essa, vinha para cá, aí às vezes vinha uma voz de uma aqui, vinha a voz de uma aqui. Então a ideia era colocar a pessoa imersa naquele ambiente, ali naquela situação da vida daqueles pescadores. E essa latinha que eu estava usando para amplificar aí os limões é uma dessas latinhas aí. Tipo paisagem sonora. Aí é uma paisagem sonora. A ideia foi bem montar uma paisagem sonora. Esse aqui ela é uma continuidade desse projeto também. Que nesse caso, no caso do Ritos de Encontro com o Mar, eu escutava como se fosse pessoas que têm uma intensa intimidade com a água. Aí nesse caso aqui, eu escutei a própria água. Então o que eu fiz? Eu usei essas sondas aqui que estão dentro de cada um desses vidrinhos, e aí elas ligadas ao Arduino, elas captam a quantidade de resíduos sólidos na água. Então elas conseguem indicar se a água tem pouco, se tem muito resíduo sólido, e aí esses dados chegam nesse microcomputador que eu mostrei para vocês, que é o Arduino. E aí eu indiquei, à medida que tiver uma grande quantidade de resíduos sólidos, distorce esse som de água corrente. Então eu botei um som de água corrente acontecendo num sample ali, num MP3, e aí quando essas sondas elas entravam em contato com água que estava muito impura, ela distorcia completamente esse som de água corrente. E cada caixa dessa tem 1, 2, 3, 4 caixas. Cada caixa corresponde a uma água diferente. Essa toca o som dessa água, essa toca o som dessa água, essa toca o som dessa água. E cada água dessa foi coletada em um ponto diferente do rio também. Em lugares mais limpos, em lugares mais sujos. Então a pessoa tinha a possibilidade ali de fazer uma escuta da qualidade da água. Ela poderia ali entender ali qual água estava mais suja, qual água estava mais limpa, simplesmente escutando ela.
aqui eu vou colocar agora um videozinho de um artista sonoro interessante, que é o Paulo Viváqua, que ele fala um pouquinho do processo de criação do trabalho dele. Artístico, que tem começo, meio e fim, tem um contexto de apresentação, tem toda uma cultura em torno dela, inclusive fonográfica e as formas de distribuição que são particulares nessa arte. E é uma arte que não precisa nada além da escuta. E para mim, justamente era quebrar os limites do começo, meio e fim de música, ou seja, sair dessa estrutura musical, passar para o espaço, quer dizer, o som sendo como um elemento ativador do espaço, não só do espaço, como da imagem, do imaginário. A interpretação é isso, você tem essa figura e o som relacionado a essa figura. Então o som de um banco já é em si mesmo uma ideia intangível, porque o banco não tem som. Entendeu? Então essa lacuna entre o que você vê e o que você escuta faz, quer dizer, é um dispositivo que cada um envolve cada visitante, cada pessoa que está vendo o trabalho de uma maneira mais inteira. É interessante a ideia de interpretação, porque são instantes de partitura onde o músico interpreta a partitura e lê. Só que elas estão abertas para qualquer um ter um trânsito com essa imagem e com essa representação, sonoramente. Aqui tem mais ou menos alguns estudos menores, com maquetes, outros elementos de interpretação, muita caixa com coisa que sofrem de instalação, eu tenho que colocar aqui mesmo. Estou agora desenvolvendo uma escultura aqui de alto-falantes e vidro de espelhos que se torna um rio. E os sons, quer dizer, são sons que trazem essa característica aquática do trabalho. Esse é um trabalho que eu estou desenvolvendo agora para uma exposição que eu vou fazer em Amsterdã, a partir da ideia de como que um rio pode ser desfeito, entendeu? E ser cristalizado, ou então a ideia de um desvio também, a ideia do desvio da ideia de um rio. Então, o básico do básico do básico, que o alto-falante ele é basicamente um ímã com uma bobina de cobre sobre uma superfície. Então, o básico de um alto-falante é isso aqui, ó. Como serve essa bobina de cobre? Tem em vários lugares, né? Tem relógio. No caso do alto-falante é um sistema que eles chamam na física de indutância. Essa bobina de cobre ela fica aqui próximo do ímã, e aí quando ela recebe uma carga elétrica, que no caso é o pulso elétrico do sistema, ela começa a vibrar. E ela vibra de acordo com a repulsão e impulsão ali daquele ímã ali. E à medida que ela vai vibrando, e é de acordo com... Porque o som, ele é uma frequência elétrica, né? A minha voz aqui, se ela fosse gravada, ela seria gravada se você fosse ver ali o espectro desse som, ele é uma frequência elétrica, uma onda elétrica. Então essa onda, ela vai chegando em forma de pulso elétrico. E aí ela começa a vibrar desse ímã com pulsão e repulsão. À medida que vai chegando os picos positivos da minha voz e os picos negativos da minha voz, ela vai chegando com menos ou mais carga e vai sofrendo repulsão ou aproximação desse ímã. E aí isso, em cima de uma superfície, ela faz essa superfície vibrar de um jeito que aí ela vai tocar essa vibração, né? Que é como se fosse a nossa corda vocal aqui, vibrando também. À medida que a nossa corda vocal vibra, ela projeta esse som. E aí ela só projeta esse som mais alto porque ela fica numa concha acústica, que é a nossa boca.
Então, essa película aqui, ela vai sofrer essa vibração e vai vibrar como se fosse nossa garganta, e isso aqui vai funcionar como essa concha acústica projetando o som. Isso é o princípio de um alto-falante. Assim, o alto-falante é basicamente, todos os falantes é basicamente isso. É basicamente isso. E aí eu comecei a explorar vários modelos em formas com alto-falante. Esse não tem de um jeito mais apropriado, que é a concha acústica, mas a minha ideia começou a ser explorar diferentes materiais, porque dependendo de como ela vibra e o suporte que ela vai vibrar, esse som também é diferente. Então a ideia passou disso. Eu fiz também em tecidos, em superfície de tecidos, que é justamente para experimentar a textura sonora. Uma textura sonora que esse tipo de caixa de som não ia poder me propor, porque ela é limitada, então ela já está construída nesse formato industrial. E aí eu queria explorar as outras possibilidades de projeção sonora. Pode ser muito mais simples do que a gente imagina. Isso pode te ajudar a produzir o som de uma maneira menos o retrato do teu som mesmo, assim, menos real, ou mais alterada? Sim. Cada superfície que você construir, ou você construir numa concha acústica diferente, ele vai projetar esse som também de uma maneira... Porque o alto-falante industrial foi um projeto para produzir o mais fiel possível. E aqui você vai provocar distorções não usuais e experimentar também maneiras de escuta sonoras não usuais. Aí eu pensei em demonstrar esse alto-falante e trazer a outra ponta, que seria a captação sonora. Que eu pensei da gente montar cabos como esse aqui, ó, de captação, que ele é um microfone de contato, que ele colocado em qualquer superfície, de qualquer coisa, ele vai captar esse som e vai conseguir amplificar ele para um outro dispositivo como esse. Então tem esses dois caminhos aí da produção sonora possíveis. Mas antes da gente ligar o ferro de solda e começar a soldar isso, eu vou mostrar mais ou menos como o Arduino, que é aquela plaquinha que a gente acabou de mexer ali, funciona no computador. Que ali eu mostrei ali, falei por alto, mas aqui a gente consegue ver mais ou menos. Eu vou mostrar aqui. Aí eu jogo para lá, para poder ver também. Acho que vou fazer isso. Primeiro de tudo, essa é a interface do Arduino. Parece complicado e mirabolante, mas não é. Essa programação, por exemplo, eu encontrei ela na internet e fiz pouquíssimas modificações nela, mas daria para usar ela praticamente inteira. Assim. Ele define a porta serial onde você vai receber os dados, e aí você vai definindo, cada um vai como se fosse configurando esse dispositivo que você vai usar. Muitas das vezes isso já está assim, você já encontra essa programação praticamente pronta. Mas isso aqui, o que ele faz basicamente é configurar aqui, ó, o delay de quantos microsegundos
que ele vai usar para definir essa distância dele bater e voltar. Aqui você consegue ter os dados desse sensor. Está apontando para ele vai aumentando essa distância. Vai sair da tua mão, né? Isso está vendo? Esse é um problema desse sensor também. Que ele... a precisão dele é só da abertura desse canhão, né? Isso é a entrada de dados do Arduino. Aí ele está recebendo esses dados, a distância que uma pessoa está disso pode ser qualquer coisa, né? Aqui está o sensor, mas esse sensor pode ser aplicado em qualquer situação, em qualquer coisa. Tá. Porque esse programa ele é capaz de receber esses dados do Arduino lá. Agora ele está recebendo. Tá vendo que aqui está chegando 80, agora eu saí da frente. Mas onde está esse zero aqui, é onde ele vai receber esses dados do Arduino. Então esses dados já chegou num programa de síntese sonora. E toda essa parte para cima do número é só são caixas, objetos que servem para orientar e tirar, e servem para poder criar essa comunicação com o Arduino e trazer os dados para cá. Então o grande lance da síntese sonora está para cá. Assim. Daqui para cá é só para receber os dados. Isso aqui vocês já encontram montado, assim, para poder receber esses dados e fazer o uso deles aí da maneira que vocês imaginarem.
recebe os dados aqui. Os dados do Arduino, eles são medidos de 0 a 1023. E aí ele escalou nesses dados e coloca esses dados aqui. E aí ele escalona para um número bem mais reduzido, assim, né? Que você pode trabalhar com escalas mais reduzidas. E aí ele modifica, ele faz um scratch, ele modifica a velocidade e também faz um pitch nesse sample que eu coloquei aqui. Aí ele orienta, à medida que esses dados entram, ele orienta como ele vai modificar a velocidade, como ele vai modificar esse pitch, e aí você pode trabalhar esses dados, modular esse som a partir dos dados que estão entrando. Não, esse aqui é baixinho, 34. Mas eu não uso esse tipo de ferro de solda não, eu uso aquele com controle de temperatura. Ah, tá. Só que o bico do meu tava horrível, assim, não dava nem para poder trazer ele. Tem que trocar o bico dele. Esse de controle de temperatura, esses aqui são descartáveis. É baratinho, né? É baratinho, descartável. Esse de controle de temperatura, ele é um pouco mais caro, mas só tem que trocar o bico dele de tempos em tempos, assim. Cabinhos como esse aqui de captação sonora. O piezo, que é esse disquinho, super simples. Quanto é um disquinho desse? R$3. Aí você só solda. Solda direto, né, meu? Aí você só solda o fio nisso e o outro lado no plug. E aí ele já, você plugando aí em algum sistema de amplificação sonora, num amplificador, em qualquer um microfone de contato. Um microfone de contato. Ele sozinho já transforma o som analógico em corrente elétrica e... Ele vibra e aí envia essa vibração para o amplificador e o amplificador amplifica essa vibração. Então ele é um disquinho super sensível que ele consegue vibrar e transmitir essa... Mas esse é um fio de áudio, né? Não dá pra ligar ele direto no 110, tá? Não, tem que ser não, num não, amplificador para tem ir que ser transformar. porque aí o amplificador ele vai justamente amplificar essa vibração. Ele vai pegar essa vibração sutil, assim, que esse disco vai pegar de alguma coisa e vai transformar ela num... Mas daria para ligar direto numa bateria, por exemplo? Tipo, numa coisa, a bateria, não num amplificador grande. No amplificador a bateria daria para fazer direto? Daria. No caso aqui, ontem eu estava fazendo um teste com esse aqui, eu liguei nessa placa. Essa placa não é amplificada. Mas aí eu joguei a entrada do som nela com um programa de áudio que eu tenho, que ele tem um simulador de amplificação virtual. Ele tem uma espécie de ele simula a amplificação sonora, aí eu amplifiquei através dele e aí ele conseguiu amplificar na caixinha do computador mesmo. Você está falando, eu estou me lembrando, já vi em algum lugar assim, alguém que capta a vibração de um vegetal. E amplifica de alguma maneira super... Então é essa... Essa plaquinha aqui, ó. Essa plaquinha aqui, ela é justamente para captar esse som, essa diferencial elétrico de uma planta e depois produzir uma sonoridade a partir dessa variação elétrica. Eu tenho até aqui, eu vou colocar um videozinho aqui, eu tenho até um videozinho que só acontece. Como é que é? Deixa eu ver os movimentos na base e vai ter as uma planta. Ele vai tocando nas folhinhas ali. Botar no jogo.
eu estava testando justamente esse circuitinho aí. Igor estava presente, estava comentando no áudio. E aí é super simples, eu vou abrir um para mostrar. Olha aqui. O terra, que é esse fio branco, ele vai nessa partezinha maior do plug. E o positivo, que é esse fiozinho vermelho, ele vai aqui do lado de fora do disco e nessa partezinha menor. Então a partezinha menor vai do lado de fora do disco, a partezinha maior do plug vai na parte de dentro branca do disco. As duas são soldadas. Você fez só uma capinha. Eu botei uma capinha porque às vezes eles é bom para proteger, dar uma protegidinha assim. Fica mais show. E também Não precisa correr, mas só para te orientar. eu vou tentar fazer uns dois. Deixa eu deixar aqui mais ou menos no ponto. A gente tem 2 ferros de solda. A gente faz 2 e tenta ligar ele nessa placa e testar isso. Vamos ver se a gente consegue fazer isso a tempo. Você pode botar um cabelinho. Já trouxe até desencapadinho para poder acelerar um pouquinho, tá? Você tá? Imagina que tá no final mesmo. Ele vai captar som de superfície. Qualquer superfície que ele colocar, ele vai captar, e se você jogar para você solda essa parte aqui e essa parte aqui. E essa parte você solda aqui, entra aqui. E aí ele é capaz de amplificar. Basicamente são essas etapas aqui. O que você quer fazer? Quer tentar? Quem quer se voluntariar? Pra soldar? Para soldar? Pô, nunca tive sucesso com isso. Tem uma pastinha de solda que é ótima. O fiozinho, né, que você bota? Você passa ela no fiozinho assim, infelizmente eu não estou com ela aqui. Mas depois você passa essa pastinha, assim, você não tem mais problema com solda. Mentira, sério? É muito boa. Pasta de sol. Esse é muito fácil. Poxa, pode ser. Não tinha que ter uma comprida, porque a gente fechava geral. Pode ser sim. Vai dar uma Mega corrente humana. Aí você vai derretendo até prender. Espera um pouquinho. Pronto. E esse cabo aí é o quê? Qual cabo? Ele é um cabo de áudio. De... É só pedir pelo cabo de guitarra. Certo. O outro tá mais Esse fica uma parte externa no meio. Isso. O terra vai no meio e o positivo vai na parte externa do anelzinho. Mas daí, tipo, esse microfone, ele pega onda sonora pelo ar também, não só direto no contato. Não, ele só no contato. Esse aqui só no contato. Faz o som ele? Essa Vai amplificar, né? vai amplificar. Que maneiro. Essa parte foi. Pareceu fácil porque ele é muito bom, tá, gente? Porque isso é muito chato. Do mesmo jeito.
No caso, eu usei o branquinho para poder ser o positivo, ele vai aqui. E o terra, que é no centro, vai nesse maiorzinho. Ah, isso aqui, ó. Esse de cobre aberto. Sempre bom lembrar. Mas ele trabalha com um monte de pessoas. De colocar antes de soldar. Teve várias vezes que eu terminava de soldar isso aqui, aí eu, putz, esqueci de colocar isso, aí como é que eu parafuso depois, né? Saiu. Ou até de uma performance. Esses cabos são super caros. Quer dizer, você pede para fazer, né? Se você faz, sai barato. Tipo, eu sem querer vi o show do Tom Zé outro dia aqui no Rio. Sem querer. Eu ia num espetáculo. André, você faz o mestrado em artes ou em música? Em artes. E aí eu estou justificando, forma de justificar o mestrado em artes usando som é justamente a paisagem sonora, né? Que é você mexer com o imaginário, construir uma imagem mental a partir do som. Sempre. Sempre. Não consigo fugir disso. Temos um. Oi? Soldar em casa não solda. Então, se você beber, só hoje. Um artista argentino, eles chamam Panetone, né? A gente já trocou muita experiência já de arte sonora, assim, já. E uma vez ele fez uma cortina disso, assim. Que aí as pessoas passavam e aí sentiam vibração, som. Muito bacana, muito bacana. Mas ele conectou todos eles? Todos eles conectados. Uma malha. Que a pessoa, à medida que a pessoa ia passando, olha, sensor e tal. Poder controlar ele, né? Para poder controlar ele, que você consegue resolver o projeto de alguma maneira. Nem sei o que é. Pra não botar. É. Massa. O live. Tem que chamar de live também. E aí tem placa, que é uma placa que ela consegue. Meu celular tava ruim, então eu vou fazer alguém que soubesse arrumar pra fazer, né? Esse aqui tá dando ruído. Eu acho que isso aqui não rolou. Deve ter soldado errado. É só um
nada de alumínio aqui, por exemplo, mas o alumínio também é uma superfície incrível para produzir sons. Então é um pouco disso que eu estava falando ao longo da aula, que as coisas emitem som, as coisas têm a sua própria sonoridade, né? E a gente tem essa capacidade de captar elas através dessa coisinha super simples.